Eu sou o professor Helder Pinheiro, professor de literatura brasileira aqui na UFCG, em Campina Grande, e vou iniciar uma sequência de pequenos vídeos sobre literatura e, mais especificamente, poesia brasileira. E nesse mês de agosto eu pensei de conversarmos um pouco sobre as antologias. As antologias de poemas têm um papel muito importante na divulgação da poesia, na formação de leitores. Curiosamente, dentre as grandes antologias que circulam no país, praticamente não se fala das antologias voltadas para a literatura popular e, sobretudo, para as que nasceram muito da voz do povo, os poemas que circularam e muitas vezes continuam circulando no meio popular. E hoje eu queria falar um pouco de 3 obras que me parecem importantíssimas de um pesquisador cearense chamado Leonardo Mota. Leonardo Mota, só na década de 20 do século 20, organizou 3 livros importantíssimos e que, de certo modo, sobretudo na academia, são muito poucos conhecidos. O primeiro deles que eu queria mostrar era esse aqui, Cantadores. Esse livro é de 1921 e tem uma diversidade de recolha de poemas. Nesse primeiro livro, ele se detém muito sobre autores. Ele recolheu esse material no interior do Ceará e as outras obras também, além de no interior do Ceará, no interior de todo o Nordeste, que então era chamado de Norte. E tem também referências a Minas Gerais, as suas viagens ao Sul. Esse livro, especificamente, eu chamaria atenção para 2 coisas que me parecem interessantes. Retratar esses artistas que não aparecem em obras literárias, que não aparecem na historiografia literária. E 2 figuras são extraordinárias, uma depois ficou muito mais conhecida, que são os cegos, o cego Aderaldo e o cego Sinfrônio. Essas 2 figuras aparecem aqui no livro organizado pelo Leonardo Mota. E, evidentemente, o Leonardo ele sempre diz de onde ele ouviu ou de onde ele recolheu, ele cita sempre as suas fontes. Uma coisa interessante também, ele tem um tópico que ele chama de quadras. Eu gosto muito de falar das quadras, porque as quadrinhas elas tinham e ainda têm uma circulação muito interessante, muito grande no meio do povo. Então, se você encontrar esse livro, você vai encontrar uma diversidade de quadras. E um tema muito forte nas quadras, que valeria a pena também a gente olhar, é o tema da saudade. Eu vou ler 2 quadrinhas que ele traz sobre a saudade e ele cita sempre os autores. Quem inventou a saudade não soube bem o que fez. Fez a palavra mais triste que tem o amor português. E no outro momento ele cita também uma poetisa, Júlia Guzmão, que escreveu essa quadra. Esta palavra saudade, aquele que a inventou, a primeira vez que disse, com certeza que chorou. Então essa primeira obra tão rica, tão cheia de documentos da nossa tradição oral, fica aí a recomendação para que se leia. A segunda obra, gente, é uma obra muito bonita também, foi a primeira que eu conheci, que se chama Violeiros do Norte, né? Os Violeiros do Norte de 1925. Essa é a edição que eu tenho. Nessa aqui eu vou chamar a atenção para 2 curiosidades, né? A primeira eu nem vou falar, eu vou só ler essa 10ª aqui, que ele recolhe, né, também no interior do Ceará, de um poeta que ele chama de Arthur Sales, e que um outro chamado Canário Pardo gostava de cantar. E você vai imediatamente fazer a ligação dessa estrofe com uma obra literária que todos conhecem.
Valha-me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré, a vaca mansa dá leite, a braba dá quando quer, a mansa dá sossegada, a barba levanta o pé. Já fui barco, fui navio e hoje sou escalé. Já fui linha de meada, hoje sou um carreté. Já fui menino, sou homem, só me falta ser mulher. Valha-me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré. Daqui, evidentemente, você já fez a ligação que o Ariano Suassuna recolheu essa estrofe que tinha uma circulação oral e certamente circulava muito aqui também pela Paraíba, pelo sertão da Paraíba, e para construir a sua grande obra, o Alto da Compadecida, e trazê-la para um contexto novo de recriação dos mais significativos. E evidentemente que ele faz isso a partir também de outros cordéis, como o Dinheiro, do Leandro Gomes de Barros, O Cavalo que Defecava Dinheiro. Mas aqui também, nessa obra do Leonardo, se encontra uma outra obra que ele recolheu também de um homem chamado Anselmo de Vieira, que se chama O Castigo da Soberba. E vocês vão de lembrar, ao falarmos do Castigo da Soberba, também do episódio final do Alto da Compadecida, né? do momento do diálogo entre a alma, Jesus e o cão. Aqui aparece como o cão, que seria o diabo. E é o momento que Nossa Senhora comparece tentando salvar a alma. E no caso da peça de teatro, a alma do João Grilo. Então, essas duas obras trazem uma quantidade enorme de pequenos folhetos, de quadras, de cestilhas, de setilhas, décimas. Eu gosto muito de chamar a atenção, quando se fala em circulação oral da poesia, as pessoas pensam sempre na literatura de folhetos, que depois da década de 70 passou a ser chamada mais de literatura de cordel. Mas a circulação da poesia não era só os folhetos, não eram só os folhetos, não eram só as narrativas mais longas. Eu acho que na boca do povo circulava muito estrofes menores, e o povo chamava praticamente tudo isso de verso, né? E o terceiro livro que eu tenho dele é um outro que eu não tenho, e a minha edição é bem antiguinha, olha só, Sertão Alegre, né? Aqui também há preciosidades, diferente do primeiro, que retoma autores, que retoma cantadores. Aqui são situações as mais diversas que ele sai recolhendo. E aqui me chamou muito a atenção, eu estava uma vez organizando uma antologia de poemas que falassem do beijo. E eu encontrei nessa antologia inúmeras quadras sobre o beijo, que ele também recolheu e que aparece um pouco também nos cantadores. Aliás, os três livros dialogam entre si. Há momentos que os que vêm posteriormente retomam alguns aspectos dos anteriores. Olha só essas duas estrofes sobre o beijo. Um beijo de mulher medrosa, dado escondido às escuras, é a maior das venturas que a alma do homem goza. Aí continua, o beijo que é concedido com liberdade e franqueza parece uma sobremesa depois de um jantar sortido. Então, essas três obras, poderíamos ficar... Sim, aqui tem uma coisa muito interessante como documento, mas ao mesmo tempo até estranho. Por exemplo, tem um folheto aqui chamado ABC dos Negros, né? Uma obra rara que eu nunca tinha visto em canto nenhum. Cheia de preconceito, cheia de... Quer dizer, a literatura popular também, a literatura de cordel, ela não está imune a toda uma abordagem preconceituosa contra os nossos, as pessoas escravizadas que viveram 400 anos sobre essa tortura no Brasil. E para encerrar ainda nessa aqui, para especificamente pensando aqui nos meus amigos e amigas paraibanos, ele recolhe de um poema chamado Marco Paraibano, de José Adão Ventura, uns fragmentos que são muito comuns também na tradição oral, que são aquelas abordagens hiperbólicas, né? A figura do pinto, por exemplo, aparece muito de forma gigantesca.
E aí ele vai falar de um ovo. Olha o tamanho do ovo dessa galinha, desse Marco. O ovo de uma galinha dá 120 fritadas, 98 pudins, 115 malaçadas, 96 bolos finos e 20 dúzias de empadas. Essa tradição da hipérbole, ela tem uma função humorística muito interessante. Eu ouvi muitas vezes essas narrativas exageradas na minha infância e depois entre cantadores, entre pessoas que sabiam versos da tradição popular. Então, fica essa dica aí, durante esses 10 minutos de conversa, de vocês procurarem e de vocês encontrarem nessas obras do grande Leonardo Motta toda uma tradição de literatura, de poesia que circulava no meio do povo, sobretudo aqui no Nordeste, e que às vezes vai ficando esquecida. E o que é triste, que não comparece, por exemplo, na história da nossa literatura brasileira. Eu acho que o único escritor de história da literatura que ainda fez um capítulo voltado para a tradição oral foi o Ronald de Carvalho. Se você tiver gostado, divulgue o nosso vídeo. Nós estamos aí trabalhando nesse canal Dona Denise Espaço de Arte e Cultura. Dona Denise é minha mãe e a minha irmã criou esse canal e esse espaço. Lá tem um espaço em Fortaleza para trabalhar a arte e a literatura. Muito obrigado e até a próxima.